Fala guerreiro, fala guerreira. Vamos continuar então? Olha só, benefício para, no caso aqui a família, é o auxílio funeral. É devido à família do servidor falecido na atividade ou também aposentado. Será pago em razão do cargo de maior remuneração, caso ele esteja em mais de um cargo que ele possa estar acumulando. Paga no prazo de 48 horas, por meio de um procedimento sumaríssimo, a pessoa da família que custeou o funeral. Se um terceiro custeou o funeral, esse terceiro também terá direito a receber o auxílio funeral, tá bem? E em caso de falecimento do servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive lá no exterior, a despesa com o transporte do corpo correrá à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública, o qual ele trabalhava. Então, o auxílio funeral é o valor, vem cá comigo, é um valor pago, que vai ser fixado esse valor por um decreto, para quem custear o funeral. E a despesa com o corpo dele, se ele morrer em outra localidade, aí corre a parte por conta da União. Mas o valor do auxílio funeral é para custear a despesa com o funeral, tá bem? Avançando, auxílio reclusão. Auxílio reclusão é para o servidor que veio a ficar preso e tem diferença. Se o servidor está numa prisão, que é um tipo de prisão, que é uma prisão que não é definitiva, é uma prisão, assim, digamos, cautelar, seja prisão em flagrante, prisão temporária ou prisão preventiva, que é aquela que ocorre durante o processo, enquanto ele está preso durante o processo, sem decisão definitiva, a família receberá 2/3 da remuneração. 2/3 da remuneração. Tá aqui, ó, confere comigo. 2/3 da remuneração. Agora, se no caso ele é condenado em sentença final definitiva, na qual o juiz não determinou que ele viesse a perder o cargo, ele vai ficar preso, receberá então a família metade da remuneração do servidor. Por quê, pessoal? O juiz pode determinar a prisão do servidor na sentença penal e ainda como efeito da condenação, determinar que ele venha perder o cargo dele. E se o juiz determinar que ele venha perder o cargo dele, ele fica preso e a família nem pensão terá direito. Só terá direito à pensão caso ele fique preso e o juiz não determinou que ele perdesse o cargo dele na sentença, certo? Porque o Código Penal prevê que se o juiz condenar a uma pena privativa de liberdade por mais de 4 anos, tem que determinar que ele venha perder o cargo dele. Então o servidor brigou na rua, matou alguém, pena de homicídio é no mínimo 6 anos. E começa em regime fechado. 6 anos, juiz determinou que ele vai preso, vai determinar como efeito da condenação, perder o cargo dele. Ele fica preso, a família não tem pensão, quando ele sair da prisão, inclusive ele sai sem trabalho, porque no caso o cargo dele ele já perdeu, tá bem? Observação, o auxílio reclusão cessa a partir do dia imediato em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. Então, se ele tem progressão de regime, que ele pode trabalhar, se ele tem liberdade condicional, ou qualquer tipo de liberdade que ele tem condição de voltar a trabalhar, cessa a pensão, ele volta a trabalhar, se ele não perdeu o cargo, é claro, volta a trabalhar e volta então a receber sua remuneração completa. Maravilha? Maravilha? Aposentadoria, olha aqui pessoal, um outro benefício aqui que é para o servidor, mas a gente coloca separado, tá? Para explicar com mais calma, que requer alguns cuidados. A aposentadoria, nós temos 2 regimes de previdência. Temos o regime geral da Previdência Social, que é chamado aí vulgarmente regime do INSS, que esse regime geral não abrange os servidores públicos, só quem for de cargo em comissão. Então, o cargo em comissão está vinculado na aposentadoria ao RGPS, esse sim. Os demais empregados de empresa privada também, quem é vinculado, quem tem atividade remunerada de empresa privada, também está vinculado à aposentadoria pelo regime geral, regime do INSS. E nós temos aqui o regime próprio dos servidores públicos, tá? Que é o regime dos servidores públicos, nesse caso aqui, civis.
Então, quem é servidor civil da União está vinculado ao regime próprio dos servidores públicos civis da União, que são regras diferentes do regime geral. Regras diferentes, mas na verdade hoje em dia está praticamente, pessoal, igual. Quem entrou a partir de 2013 para o Serviço Público Federal já está na mesma regra de quem é do regime geral. A aposentadoria é o mesmo valor, porque quem entrou em 2013 já cai nas novas regras que praticamente igualaram os dois regimes. E eu vou explicar que quem entrou de 2004 até 2003 tem uma regra diferenciada, mas pode fazer a migração para o novo regime. Vou explicar também como é que se dá isso aí, tá bem? E temos também um regime próprio dos militares, que são regras diferentes, que essa aqui não vem ao caso para nós. Regime dos militares é uma lei especial, o tempo de contribuição, a idade, tudo diferente, tá? Não está no nosso curso, não é o nosso foco. Aqui é regime próprio dos servidores públicos civis da União. Maravilha? Então, quando a gente fala então de espécie de aposentadoria para os servidores civis, nós temos aí a aposentadoria, que é a aposentadoria por invalidez, tá bem? A aposentadoria, no caso, compulsória, e a aposentadoria voluntária. Então, são 3 tipos de aposentadoria. Aposentar por invalidez, a regra é que se aposente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, viu, pessoal? Muito cuidado com isso. Quando fala aposentar por invalidez, não é provento integral, não, é provento proporcional ao tempo que você contribuiu. Só será, coloque aí, só será provento integral se for acidente em serviço, doença grave, contagiosa ou incurável, fixada em lei ou moléstia profissional. Vou repetir, acidente em serviço, doença grave, contagiosa ou incurável, fixada em lei ou moléstia profissional. Então, nesses casos aqui que a gente está ressalvando, aí sim vai ser integral a aposentadoria do servidor. Acidente em serviço, doença grave, contagiosa ou incurável, fixada em lei e moléstia profissional. Então, se aposentar por uma doença grave, fixada em lei, por exemplo, a Lei 8.112 fixa quais são as doenças, câncer, AIDS, Parkinson, várias doenças que a lei veio catalogar, se aposentar por invalidez por aquelas doenças, aposenta com proventos integrais, tá bem? E esse rol de doenças graves que a Lei 8.112 fixa é um rol taxativo, que significa o quê? Só se aposentar naquelas doenças ali é que vai realmente se aposentar com provento integral. E o Supremo disse que é um rol taxativo, é um rol exaustivo e não meramente exemplificativo. Então, uma doença que não está ali é a doença de Alzheimer. A pessoa pode se aposentar porque ela está com Alzheimer, só que como não está na lista, ela vai se aposentar com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição. Não vai ser integral, tá bem? A aposentadoria compulsória é aquela que é aposentadoria também proporcional ao tempo de contribuição. E qual que é a idade para aposentar? Como que fala a Constituição? Fala que é aos 70 ou 75 anos, caso uma lei complementar venha regular que é 75 anos. E um detalhe, essa lei complementar já existe, é a Lei Complementar 152 de 2015, que já diz que todos os servidores e membros das carreiras de todos os níveis da federação vão se aposentar de forma compulsória aos 75 anos de idade. Então, apesar da Constituição falar que é 70 ou 75, já podemos afirmar que é 75, porque já existe a lei fixando que será aos 75 anos de idade, está bem? E aposenta com proventos proporcionais ao tempo que ela trabalhou.
Claro que se ela já tem todo o período de contribuição para poder se aposentar, que hoje homem é 35 anos, mulher 30 anos, claro que nesse caso ela vai aposentar com a integralidade. Mas a regra é aposentar proporcionalmente àquilo que você contribuiu, tá bem? Aposentadoria voluntária tem uma que é por idade mais tempo de contribuição e a outra que é apenas pela idade. Idade e tempo de contribuição, sendo, botar aqui H de homem, ele tem que ter 60 anos de idade mais 35 anos de tempo de contribuição. Sendo mulher, 55 anos de idade mais 30 anos de tempo de contribuição. Fechou? E nesse caso aqui, vai aposentar com provento integral. Aposenta com provento integral. Então, por quê? Ela preencheu todas as condições, idade mais tempo de contribuição, aposenta com os seus proventos integrais. E a aposentadoria por idade, ela, para homem, 65 anos, e para a mulher, 60 anos de idade. Só que ela é uma aposentadoria voluntária proporcional ao seu tempo de contribuição. Cuidado, viu? Por quê, pessoal? Essa proporcional aqui, que é só por idade, é para quem entrou mais tarde no serviço público e não vai preencher as condições de idade e tempo de contribuição. Então, imagina que uma pessoa entrou com 50 anos de idade no serviço público, por mais que ela fique até os 75, ela não vai ter os 35 para poder aposentar integral. Só que ela vai poder aposentar com, vamos imaginar, a partir dos 65 já pode aposentar, se quiser. Entrou só com 50, nunca trabalhou, fala, não, 15 anos já trabalhei demais, tá bom, vou aposentar. Aposenta um homem com 65 anos, mas vai aposentar com 15 anos de contribuição. Aposenta proporcional a esse valor, tá bem? E ainda, na aposentadoria voluntária, vem para cá, tem que ter pelo menos 10 anos de serviço público, 10 anos no serviço público e pelo menos 5 anos no cargo em que ele pretende se aposentar. Tem que preencher ainda essas duas condições. 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo no qual ele vem se aposentar, tá bem? E mais um detalhezinho que na aposentadoria voluntária, para o professor, que é professor do ensino infantil, fundamental e médio, tem o redutor de 5 anos, que está na Constituição. Então, o professor, seja professor homem ou mulher, que foi a vida inteira professor do ensino infantil, fundamental ou do ensino médio, ele tem redução de 5 anos na idade e também no seu tempo de contribuição. Ele aposenta mais cedo. Então, o homem aposenta, volta aqui na tela, ó, homem aposenta com 55 anos de idade e mulher aposenta com 50 anos de idade. Professor do ensino infantil, fundamental ou do ensino médio, tá bem? Para finalizar, olha só, vem para cá, observações finais. A emenda 47 estipulou que a contribuição incidirá apenas sobre as parcelas de aposentadorias e pensões que superem o dobro do limite máximo para os beneficiários do regime geral, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante. Vou pedir à produção que bote antes desse slide aqui, um slide em branco, que eu vou explicar para o pessoal a questão da contribuição, mas olha só, a contribuição, quem aposenta hoje continua a contribuir, desde 2003, tá bem? Então, antigamente, até 2003, aposentou, não contribuía mais. 2003 foi fixado que aposentou, continua a fazer a sua contribuição. Só que, no caso, se ele for portador de doença incapacitante, ele só contribui se ele ganha o dobro do que paga o regime geral da Previdência Social. Já vou explicar. Só explicar um ponto antes que, quando fala em aposentadoria integral hoje, pessoal, não é mais a integralidade, não. A integralidade tinha lá no passado. Olha só, vem cá comigo, ó.
Então nós tivemos aí 3 períodos importantes. Antes da emenda constitucional 41, 2003, um período com a emenda 41, 2003 e um período pós aí a criação da FUNPRESP em nível federal, pós-criação FUNPRESP. Então, antes de 2003, tinha a chamada integralidade. O que era a integralidade? Era aposentar com o valor da última remuneração. Então, antes, aposentar integral era a integralidade. O que significa? A pessoa ganhava 10 mil, aposentava e continuava a ganhar os seus 10 mil, desde que ela preenchesse todas as condições anteriores. Mas a aposentadoria integral correspondia à integralidade. Então, integralidade é diferente da aposentadoria integral. Veja que a aposentadoria integral nós temos ainda hoje, só não tem a questão mais da integralidade, tá bem? Com a emenda 41 de 2003, acabou a aposentadoria com a integralidade. Então, hoje nós temos a aposentadoria integral para quem entrou a partir de 2003. Só que integral hoje é uma média de 80% das maiores contribuições. Então, vai pegar 80% das maiores contribuições, vai tirar uma média e é isso que ele vai receber. Então, o integral que ele pode receber, para quem entrou nessa época aqui, é essa média das 80 maiores contribuições. Não é mais a regra da integralidade. Tá vendo? Quem entrou após a criação da fundação, que é a FUNPRESP, que foi em 2013 que ela foi criada, o que aconteceu? Tem aposentadoria integral? Tem. Só que quando fala hoje a Constituição, aposentar integral é aposentar com o mesmo teto do regime geral da Previdência Social, mesmo teto do INSS. E veja só como que iguala hoje a questão para aposentar. Quem entrou após 2013, a pessoa entra para auditor da Receita Federal, vai ganhar 20 mil reais. Só que quando ele for aposentar, ele vai ganhar o mesmo teto do INSS. É isso mesmo, pessoal. É isso. Vai ganhar o mesmo teto do INSS. Mas a diferença é, olha só, volta aqui. Quem entrou antes de 2003 contribui com 11% em cima de tudo que ele ganha. Quem entrou de 2003 a 2013 contribui 11% em cima de tudo que ele ganha. Então veja que ele contribuiu mais, mas vai aposentar com um valor melhor também. Quem entrou após a criação do FUNPRESP é 11% que ele paga, mas é em cima do teto do RGPS. Ele pagaria hoje aí 11% de R$ 5.800. Então ele contribui com um valor menor, mas vai aposentar com um valor menor. Entende isso? Ah, mas eu queria aposentar com um valor maior. Para isso que tem a FUNPRESP, que é essa Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Federais. Faça contribuições adicionais para a FUNPRESP, vai pegar o seu dinheiro, vai investir e depois vai te devolver o que você investiu, mais o rendimento das aplicações. Aí vai aposentar com um valor maior, mas tem que fazer contribuição adicional sim. Maravilha? Então, veja a diferença de integral e integralidade, tá bem? E voltando aqui para a OBS, olha só. Então, hoje a gente viu que tem que contribuir 11%, não é? Agora, quem tem doença incapacitante só contribui se a pessoa ganha o dobro do que paga para o INSS. INSS, vamos imaginar que paga hoje R$ 5.000 para quem aposentou. Então, essa pessoa que aposentou e tem doença incapacitante só começa a contribuir com 11% se ela ganha o dobro do que paga o INSS, o dobro de R$ 5.000. Então, a pessoa ganha R$ 20.000, aposentou, ela vai pagar 11% em cima de R$ 10.000. Por quê?
até o dobro dos 5 mil, ela tem essa imunidade, não paga. Mas como ela ganha mais do que o dobro, ela paga pelo que excede. Entende isso aí? Como é que ficou a regra na Constituição? Maravilha? A emenda 19 de 98, lá atrás, impediu qualquer forma de contribuição fictício, ou seja, porque hoje tempo de contribuição não pode ser ficto. Imagina se fala assim, olha, o servidor que não tirar férias vai levar isso em dobro para contar com uma aposentadoria. Não, porque se você começa a criar tempo de contribuição fictício, você quebra as regras do sistema. Porque hoje você contribui para poder aposentar. Se começa a criar tempo fictício que não existe, não vai contar ao final, não vai fechar, tá bem? Outro OBS, o artigo 40, parágrafo 6 da Constituição, veda a acumulação de mais de uma aposentadoria pelo regime próprio de previdência, salvo na hipótese em que há expressa autorização de acumulação de cargos. Então, quando for cargo acumulável, pode acumular mais de uma aposentadoria, está bem? Abono de permanência, o que é isso, pessoal? Quem já pode aposentar, já tem todas as condições, mas prefere ficar em atividade, não vai ter descontado aqueles 11%. Então a pessoa poderia aposentar, dar entrada na documentação, o setor de RH verifica que ele pode aposentar, mas ele fala, não quero aposentar, eu quero continuar a trabalhar. E aí, nesse caso, ele não vai pagar. Durante esse período que não veio aposentar ainda, ele não paga os 11% referente aí à sua contribuição. Quando ele aposentar, ele volta a contribuir, tá bem? E a lei, a Constituição colocou que é vedado o requisito de aposentadoria diferenciado, salvo quando lei complementar, então uma lei de natureza complementar, só ela que pode trazer requisitos diferenciados para 3 categorias de servidores. Servidores que têm deficiência, lei complementar vai trazer outros prazos de contribuição, outra idade, e não aquelas que a gente viu. Servidor que estão em atividade de risco, veja o caso do policial, que já existe uma lei complementar para ele. Então, para o policial que está em atividade de risco, a lei complementar fixa tempo de contribuição diferenciados. Não se aplica essas regras que a gente viu aqui, são as regras da sua lei complementar, tá bem? E outras situações aqui, 3, cuja atividade seja exercida sob condição especial que prejudique a integridade ou a sua saúde física. Então, se ele está em condição que esteja em condição especial que prejudica a saúde ou a integridade física dele, ele vai se aposentar com regras diferenciadas, caso a lei complementar seja feita e venha regulamentar essa situação. O STF, vem cá comigo, tem uma súmula vinculante que ele fala: aplica-se ao servidor público, no que couber, as regras do RGPS sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3, que é esse aqui, até a edição de lei complementar específica. O que acontece, pessoal? Existe uma previsão na Constituição para que quem está em condição especial vai aposentar com critérios diferenciados para o servidor. Só que a lei do servidor até hoje não foi confeccionada. Então o Supremo está permitindo aplicar a aposentadoria especial, as mesmas regras da aposentadoria especial lá do INSS, para o servidor público que esteja nas mesmas condições, uma vez que a lei do servidor de aposentadoria especial até hoje não foi confeccionada. Se um dia fizerem a lei do servidor, aí essa súmula perde a sua eficácia. Mas enquanto a lei do servidor para aposentadoria especial não é feita, aplica-se as regras de aposentadoria especial lá do regime do INSS. Maravilha? Então, pessoal, outro ponto aqui, o tempo de contribuição federal, estadual, municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço contado para disponibilidade. Então, quem já foi servidor de outra esfera e passa de uma esfera para outra, o tempo de contribuição para aposentar você leva. Já foi 10 anos servidor municipal, passou em concurso federal, leva os 10 anos de contribuição para poder aposentar. E essa aqui é aquela regra que a gente falou, que fala que se for criado o regime de previdência complementar,
para os servidores, os novos servidores que entrarem após a criação desse regime de previdência complementar vão se aposentar com o teto do INSS. A União já criou a FUNPRESP em 2013, então quem entrou a partir de 2013 já cai na regra nova, que é se aposentar com o mesmo teto, do mesmo valor que é pago pelo INSS, tá bem? Quem está na regra antiga pode fazer a migração para o FUNPRESP. Muitos fizeram a migração, eu fiz a migração, entrei em 2004, mas eu já migrei para o FUNPRESP e vou me aposentar com o mesmo teto que é pago pelo INSS. Eu contribuo com um valor menor, mas vou aposentar com um valor também menor. E faço contribuições adicionais para poder aumentar um pouco aí a minha remuneração para quando eu estiver aposentado. Maravilha? Então, meus amigos, ficamos aqui e encerramos a parte de Seguridade Social da Lei 8.112. Um abraço e até o próximo encontro.